Gravimetria. A gravimetria é um método geofísico que utiliza o conceito do campo gravitacional da Terra para gerar interpretações sobre objetos presentes na superfície, como também na subsuperfície terrestre. A gravidade, ou força da gravidade, é baseada na ciência newtoniana de gravitação universal. Ela serve como explicação de como os planetas mantêm suas órbitas, de como os objetos de diferentes pesos são atraídos e de como tudo em nosso planeta simplesmente tende a se manter no chão. A gravimetria estuda e interpreta essa força em relação a objetos de interesse para a geofísica ou geologia. A chamada anomalia gravimétrica é o principal foco ao avaliar um alvo de prospecção, seja para fins exploratórios ou de levantamentos e estudos geológicos. A causa dessa anomalia é a variação local na densidade das rochas, que causam pequenas mudanças no campo gravitacional. Anomalias, sendo positivas ou negativas, são interpretadas e podem elucidar estruturas geológicas, evidenciar e delimitar áreas de retenção de água, assim como bacias sedimentares. A aquisição dos dados gravimétricos é feita a partir de métodos terrestres, aéreos ou marítimos. O equipamento utilizado para realizar o levantamento é o gravímetro. O gravímetro é um instrumento muito sensível que mede o valor da aceleração da gravidade em determinado local. Isso resulta em informações do posicionamento do objeto que possui uma densidade diferente o bastante para produzir algum tipo de variação. Utiliza-se um modelo teórico para manter um valor padrão esperado em determinada área. Caso haja alguma mudança significativa no valor estipulado, é classificada como uma anomalia. O equipamento é, basicamente, um corpo de massa definida pendurado a uma mola. A medição na extensão da mola marca a alteração na gravidade local. O instrumento, utilizando partes móveis, pode apresentar um erro a partir do uso prolongado. A chamada deriva ou drift é a deformação inevitável da mola do gravímetro. Assim, é necessária uma correção. Fatores intrínsecos ao método, como variação inerente à maré ou anomalia bug é esperada. E então, correções são feitas antes da definição final dos dados. A latitude, por exemplo, é uma influência direta nos dados da gravimetria. Nos polos, a gravidade tende a possuir valores maiores do que na região equatorial. Primeiramente, eu gostaria de mostrar um estudo de caso. Na verdade, serve bastante como base para outros estudos também, que é a instalação de uma rede gravimétrica no Paraná. Na verdade, é uma proposta que começou no começo dos anos 2000 e que até hoje está sendo muito discutida. Teve um passo um pouquinho maior esse ano, de 2021, e que propõe a instalação de 20 pontos de medição de gravimetria interligados, e que também, além da geologia, vai ajudar várias outras áreas, como agronomia, engenharia, engenharia civil para construção de estradas, de pontes. Então, se o projeto avançar bem a partir desse ano, vai ser um grande avanço aí para o estudo da gravimetria no Paraná e no Brasil também. O artigo que eu trouxe relacionado à gravimetria é um artigo do ano 2000, que os autores trouxeram à tona um caso que aconteceu numa lavra de areia que desmoronou uma frente da lavra, que provavelmente foi causado por uma cavidade subterrânea no arenito. Então os autores trouxeram um trabalho que integra vários métodos geofísicos, que eu achei bem interessante, e usa também principalmente o método de gravimetria para detectar essas cavidades que podem gerar algum problema na operação da lavra. Segundo os autores, o problema da cavidade, né? Foi causado pelo rebaixamento do nível da água do local. E isso foi feito estudos anteriores, antes de começar os ensaios geofísicos, que já previram que poderia acontecer algum problema assim. A gravimetria entrou nesse projeto, nesse estudo, com a importância de conseguir ver essa ausência de massa que gera essas anomalias negativas, que os autores citam como baixos gravimétricos. Então a primeira etapa foi fazer esses estudos gravimétricos no arenito, que é da formação Piramboia, e da formação Botucatu, que é da região.
e daí tentar também trazer esses dados para confrontar também com os ensaios de GPR, numa segunda etapa, e também de resistividade elétrica. Então foi feito também um caminhamento que pôde, nessa segunda etapa, correlacionar com os dados da gravimetria. Bom, o procedimento adotado foi um procedimento padrão para estudos de gravimetria. Foi feita uma malha regular com espaçamento padrão, espaçamento de 5 metros. Esse espaço foi definido por uma modelagem feita anteriormente, utilizando já uma cavidade já com valores conhecidos de tamanho relativamente conhecido. Então, para eles fazerem o levantamento, eles setaram uma densidade já contrastante com o arenito da região, de 1,8 gramas por centímetro cúbico, e que esse modelo pré-definido pôde verificar uma anomalia de 0,04 miligal. Então, é uma variação muito pequena. O equipamento tem que ser muito preciso, tem que estar muito preciso, que essa leitura, na verdade, é apenas o dobro da precisão da leitura do equipamento, de 0,02 miligal. Então, logo após eles fazem o processamento dos dados, levando em consideração um esferoide de referência IGSN 71, que é um padrão, e foi utilizado um programa chamado GraviPack, que auxilia nesse processamento dos dados. Logo após também o artigo menciona os outros métodos utilizados, a eletroresistitividade, o radar de penetração no solo, e a conclusão dos autores é que essas 3 técnicas, quando utilizadas em conjunto, servem muito bem para esse tipo de situação e também conseguem, entre esses métodos, conversar muito bem para gerar um resultado adequado. Como recomendação, eu vou deixar um vídeo do professor Éder Molina, do Departamento de Geofísica da USP, que no vídeo ele explica melhor do método, mostra um pouco do gravímetro também, e fala de alguns casos, como a gravimetria ajudou a descobrir algumas crateras que originaram algumas das extinções do tempo geológico. Ele fala também no vídeo sobre a influência da altura do nível do mar com os dados de satélite mesmo, e como que pode usar esses dados para fazer uma correlação com a gravidade local. Fala também de algumas limitações do método. Então achei bem interessante esse vídeo, que é bem explicadinho.